Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Seja bem-vindo, meu querido aluno! Vem comigo, eu sou o professor Thiago Vidal e o papo de hoje é ato administrativo. Atos administrativos, melhor dizendo. Tem um monte de ato para a gente estudar aqui. Olha só, eu esquematizei para vocês aqui qual vai ser o recorte feito neste nosso encontro. Ato da administração, ato administrativo e fato administrativo. Nós vamos precisar saber a distinção entre estes conceitos, porque isso vai facilitar a nossa vida, perfeito? Se não souber isso aqui, não adianta nada estudar outros tópicos afetos a atos administrativos, porque você não vai entender. Então a gente vai gastar um tempo legal, razoável aqui, porque pegou isso aqui, o resto vai com o pé nas costas. Show de bola? Tranquilo? Mas para que a gente possa fazer isso, a gente vai emprestar um pouquinho algumas teorias lá do direito civil, tá? E o direito civil, ele diferencia fato jurídico do chamado ato jurídico, ok? Jurídico. Eu estou simplificando aqui. Eu não vou ficar adentrando a ideia de fato jurídico em sentido amplo, em sentido estrito, não. É só para que você consiga acompanhar a construção do raciocínio, porque muito do que a gente vai enxergar aqui, eu vou aplicar em relação à administração pública, tá? Então, quando a gente trabalha a ideia aí de fato jurídico, fato nada mais é do que um acontecimento que independe de vontade humana. Perfeito? Bora anotar isso aí? Então, olha só. Fato jurídico é um acontecimento que independe, se liga aí, ó, independe da vontade humana. Da vontade humana. E, obviamente, se é um fato, é um acontecimento e ele é jurídico, significa que ele deflagra efeitos na órbita jurídica, ok? Então, vamos completar aqui, ó. Da vontade humana que produz efeitos na órbita jurídica, ok? Jurídica. Show de bola? Esse conceitinho aí vai ajudar bastante a gente desenrolar o conteúdo da nossa aula. Legal? Então, fato é um acontecimento que independe de vontade humana e que produz efeitos na órbita jurídica. Dá um exemplo aí, professor. Sempre aparece esse exemplo. Forças da natureza, enchente, furacão. Vamos colocar aqui o exemplo, ó, aqui embaixo. Um exemplo de fato jurídico. Vou colocar aqui, ó. Exemplo. Vou colocar o furacão, né, que eu falei. Furacão, ok? Enchente. A própria morte do indivíduo também pode ser considerado um fato jurídico. Independe da vontade humana, joia, mas produz efeitos jurídicos. Passa um furacão na minha cidade e leva meu carro embora, né? O carro sai daqui, vai lá para Toledo, a cidade vizinha. Causou alguma alteração no mundo jurídico? Pô, eu tinha carro, não tenho mais, foi para lá em Toledo. Foi em decorrência de vontade humana? Foi o cara que dirigiu meu carro até Toledo? Não, o furacão levou. Isso é um fato jurídico. Perfeito? Legal? Simples assim. Vou colocar aqui do lado para ficar mais claro. Já quando a gente fala em ato jurídico, a gente não pode confundir, tá? Ato jurídico. A gente acabou de ver que se fato é um acontecimento que independe de vontade humana, já o ato jurídico é um acontecimento, vamos colocar aqui, ó, acontecimento
que produz efeitos jurídicos e decorrem do quê? Decorrem, obviamente, da vontade humana. Vontade humana. Joia? Então, quando você que mora em uma cidade aí muda para outra, né, com a intenção de estabelecer o seu domicílio lá, né, vou colocar um exemplo aqui também lá do direito civil, domicílio, ó, domicílio é um ato jurídico, ok? Depende da vontade humana, show de bola, eu vou estabelecer minha residência, minha moradia ali, o meu domicílio, eu que quis, e isso implica o quê? Em efeitos jurídicos. Show de bola? Tranquilo? Pô, beleza, professor. Então eu captei a ideia aí. Fato é acontecimento que independe da vontade humana. E ato é aquele que depende da vontade humana. Exatamente esse é o ponto de partida. E isso faz toda a diferença quando formos olhar e analisar ato administrativo, fato da administração, ato da administração, enfim, né, são nomenclaturas muito próximas, mas eu vou esquematizar cada uma delas para vocês. Show de bola? Tranquilos? Pô, beleza, professor. Então a gente já tem um norte, e é com base nesse norte que a gente vai dar sequência, tá? Quando a gente encontra, né, o tópico atos administrativos aí no nosso editalzinho, muita gente torce o nariz, porque ele é realmente um pouco extenso, tá? Mas com esse raciocínio inicial, vai ficar mais fácil para vocês. Principalmente a distinção dessas três expressões que derrubam o candidato na hora da prova. Então eu vou literalmente desenhar para você, ok? Não sou tão bom de desenho, mas acho que vai ficar claro na sua cabeça e você vai conseguir enxergar cada uma dessas espécies aqui, dessas situações. Então olha só, vem comigo, bora construir aqui um esqueminha. Quando a gente fala em atuação da administração pública, quando a administração pública ela age, ela manifesta vontade, ela o faz via de regra através de atos. Ok? A gente acabou de ver a distinção de que ato jurídico é manifestação que depende da vontade humana. Quando a manifestação de vontade parte da administração pública, é ela quem manifesta a vontade, o que significa? Isso é um ato da administração. Show de bola? Então imaginem você aí que está do outro lado da telinha, que esse círculo representa os atos praticados pela administração pública. Quando a administração pública ela desempenha suas funções, desempenha suas atividades, ela o faz através de atos e contratos, tá? Então imaginem que esse círculo ele represente aquela manifestação de vontade da administração pública, seja sob regime de direito público, seja sob regime de direito privado. Como assim, professor? A administração pública ela manifesta vontade sob regime de direito público ou de direito privado? Sim. Nós sabemos que existem estruturas da administração pública, que ora são de direito público, ora são de direito privado. Então o raciocínio aqui é o mesmo. E eu vou colocar aqui do ladinho para vocês. Então, ó, quando ela pratica atos regidos por direito privado, ok? Tá aqui na metade do círculo, vou dividir ele, tá? E por hora, vez ou outra, ela pratica atos sob regime de direito público, ok? Público. Tanto o ato praticado sob regime de direito privado quanto sob regime de direito público foram praticados pela administração pública, ok? Se eles foram praticados pela administração pública, significa dizer que são atos de quem? Da administração. Beleza? Atos da administração são aqueles praticados pela administração pública, sob regime de direito privado ou sob regime de direito público. Perfeito? Então, quando a administração pública ela se vale, por exemplo, do exercício do poder de polícia, ok? E aí interdita um estabelecimento,
regras de direito público. Diferente de quando a administração pública loca de um particular o espaço para que ele coloque ali uma entidade administrativa, uma estrutura física para alocar uma entidade administrativa. Ele faz um contrato de locação sob regime de direito privado. Joia? Beleza? Então, os chamados atos da administração são praticados pela administração. Por isso que eles ganham esse nomezinho aqui. Ok? Pô, beleza, professor. Só que tem um bizu aqui que a gente tem que estar ligado. Quando esse ato da administração, essa manifestação de vontade da administração, ela é praticada sob regime de direito público, esse ato, ele ganha um nome, ele ganha uma roupagem especial. E aí ele passa a ser chamado de ato administrativo. Ato administrativo. Administrativo. Então, olha só, se liga, ok? Porque ato administrativo é aquela manifestação de vontade da administração pública praticada sob regime jurídico de direito público. Ah, professor, então, dentro dessa metade do esquema, dentro dessa metade do círculo, nós temos um ato da administração, porque foi praticado pela administração, mas ainda nós temos o quê? Um ato administrativo, porque ele foi praticado sob regime jurídico de direito público. Então percebam, para essa metade do nosso esquema nós temos duas nomenclaturas válidas. Eu posso chamar ele tanto de ato da administração quanto ato administrativo. Ah, mas eu quero chamar ato administrativo essa outra metade. Pode? Não pode, ok? Não pode. Por quê? Porque ato administrativo, obrigatoriamente, ele é praticado, ele se manifesta sob as regras do direito público. Perfeito? E olha só aqui do outro lado, então, para que você consiga acompanhar. A gente enxerga que ato da administração é uma coisa, legal? Ato administrativo é outra. Mas pode ser também, dependendo da situação, o quê? Um ato da administração. Show de bola? Esquece um pouquinho o fato aqui que eu já chego lá. Eu sei que vocês ficam ansiosos. Ou coloca na velocidade 19 aí, que aí você já chega lá no final da aula. Pô, beleza, professor, é só isso, assim tá fácil. Negativo, a gente continua o nosso esqueminha. Por quê? Porque além da administração pública, em algumas situações, o particular atua em seu nome, ok? E aí a gente vai fazer um puxadinho no nosso esquema aqui, ó. Esse puxadinho representa os atos praticados por particulares em nome da administração. Nossa, professor, pode isso? Pode. Dá um exemplo? Concessionárias e permissionárias, prestadoras de serviço público. Elas atuam, são entidades da iniciativa privada que atuam em nome da administração pública. Perfeito? Então, nesse puxadinho aqui, que na verdade ficou um puxadão, né? São atos praticados por particulares. Vou colocar aqui embaixo, ó. Particulares. Em nome da administração. Quando uma concessionária manifesta vontade no desempenho das suas atividades, ela também pratica ato administrativo, porque obrigatoriamente se sujeita ao regime de direito público. Olha só que interessante, professor. Então, nesse puxadinho do esquema aqui, se encontram as manifestações de vontade dos particulares que o fazem em nome da administração. Exatamente. E sempre que acontece isso, qual é o regime jurídico aplicado? Regime jurídico de direito público. Perfeito? É por isso que concessionária e permissionária também pratica ato administrativo. Ah, legal, professor. Então, o ato administrativo é manifestação de vontade do Estado, da administração pública, ou de quem lhe faça as vezes, sob regime jurídico de direito público. Viu como ficou fácil?
A hora que esquematiza, a gente consegue enxergar que existem os atos praticados pela administração pública, e aí eles são chamados de atos da administração. Quando praticados sob regime jurídico, ganham uma nova nomenclatura, atos administrativos, e ainda podem ser praticados por particulares, quando fazem, às vezes, do Estado, da máquina administrativa. Perfeito? E aí eu te pergunto, esses atos que estão aqui no nosso puxadinho são chamados de atos administrativos. Posso chamá-los também de atos da administração? Negativo. Como assim, professor? Não posso. Quem praticou esse ato aqui não foi o particular? É ato do particular, não é ato da administração. Sacou? Legal? Então vem comigo aqui, ó, no nosso roteirinho inicial. Quando a gente fala em ato da administração, são todas aquelas manifestações de vontade que emanam do Estado, da administração pública, ou sob regime de direito público ou sob regime de direito privado. Mesma coisa que perguntar, pô, esse relógio é de quem? Esse relógio é do Tiago. Ah, é do Tiago por quê? Porque é meu. Ato da administração é de quem? Da administração pública. Então eu não incluo os particulares. Perfeito? E aí, quando esse ato ele é praticado sob regime jurídico de direito público, ele ganha uma nova roupagem, ele é chamado de ato administrativo. Então olha só, para a gente encerrar o papo, eu sei que muita gente troca as bolas. Dentro desse nosso esqueminha aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, para que vocês consigam enxergar. Nós temos 3 espécies de atos aqui. Nós temos os chamados atos da administração, ok? E está representado aqui nessa metade, joia? Nessa primeira metade, atos da administração. Show de bola. Nós temos uma segunda espécie de ato, que são também chamados atos, vamos colocar aqui tudo em vermelho para ficar distinto. São atos da administração, porque praticados pela administração, mas também são atos administrativos, porque praticados sob regime jurídico de direito público. Então, essa segunda espécie de ato aqui na nossa metade significa o quê? Que eles são atos da administração e também são atos administrativos. Perfeito? Que é aquela nossa segunda metade do esquema. E, por fim, terceira espécie de ato, vamos colocar aqui, ó, para ficar bonitinho e organizado, são os atos administrativos. Ok? Só ato administrativo, professor? Sim. Por quê? Porque são aqueles atos praticados por particulares em nome da administração. E aí, obrigatoriamente, eles serão praticados sob regime jurídico de direito público. Beleza? Show de bola? Acabou, professor? Não, porque além de ato da administração e ato administrativo, a gente tem o chamado fato administrativo. E aí derruba, né? Porque é muito ato, muito fato. Ah, não, mas não vai me derrubar. Não vai mesmo. Por quê? Porque você se recorda do início da nossa aula, não se recorda? Quando eu fiz a distinção entre fato jurídico e ato jurídico, lembra lá que eu falei que ia ser interessante? Agora a gente usa. Por quê? Vocês perceberam que eu só falei de ato ali. Ato da administração, ato administrativo. Isso é manifestação de vontade da administração pública. Ah, beleza, professor. Então o fato administrativo não é manifestação de vontade. Exatamente essa ideia. Quando a gente trabalha aqui, ó, a expressão fato administrativo, prevalece na doutrina que é a materialização do ato administrativo. Vou repetir e vou anotar para vocês, tá? Aqui embaixo, ó, já vou puxar o gancho. A gente fez o esqueminha nas 2 primeiras expressões. Legal? Essa aqui está esquematizado. E agora a gente fecha com o raciocínio do fato administrativo. Fato administrativo nada mais é do que materialização. Anota aí, ó. Materialização do ato.
administrativo ou do ato da administração. Ok? Pode dar um exemplo, professor, para ficar mais claro? Sim. Quando a administração pública, dentro do desempenho das suas atividades, ela percebe que um comerciante está irregular, normalmente acontece bastante com camelô, na 25 de março, para quem é daí sabe, passa o rapa, todo mundo levanta, coloca as coisas nas costas e vai embora, porque não tem alvará, não tem licença para funcionamento, não tem nada, está tudo irregular, ok? A administração pública, ela pode fazer isso? Pode, dentro do exercício de poder de polícia, deve, Infelizmente, eu sei que são trabalhadores, mas enfim, tem regras, para o desempenho das atividades na iniciativa privada. Quando a Prefeitura de São Paulo, ela manifesta vontade, fala, ó fiscal, passe na 25 de março recolhendo, apreendendo os objetos de quem não tiver alvará para estar ali naquele local, ok? Ela está manifestando uma vontade através do ato administrativo, perfeito? Quando o fiscal passa recolhendo aquelas mercadorias, e concretizando e materializando a vontade da administração, é o que a gente chama de fato administrativo. Beleza? Então nada mais é do que materialização do ato. Se liga na dica, você nunca mais vai esquecer. O ato administrativo diz, o fato administrativo faz. Veja se faz sentido na sua cabeça. Ato administrativo diz, prefeito disse que era para recolher mercadoria irregular. Isso é uma manifestação de vontade da administração. O fiscal foi lá e efetivamente recolheu a mercadoria. Foi feita, foi concretizada, foi materializada a vontade da administração. Isso é fato administrativo. Beleza? Então não preciso nem falar para vocês que a pegadinha está justamente em trocar estes conceitos. Tá? Se liga, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria o filósofo. Perfeito? Então tá aqui, ó, os 3 tópicos, tá aqui, acompanha comigo, o esqueminha que a gente fez, e aí a gente colocou a distinção de cada uma das espécies. Perfeito? Legal? A partir disso e com base nisso, facilita em muito a sua vida daqui para frente. Falou em ato administrativo. Tem a noção geral, noção básica aqui, você vai fazer as questões com o pé nas costas, tá ok? Então espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo, espero vocês até a próxima. Meu aluno, vamos lá, seguindo com direito administrativo, eu, professor Thiago Vidal, vou bater um papo com vocês. Tópico, poder de polícia. Eu não preciso nem ficar falando da relevância de poder de polícia, tá? Professor, situa a gente aí. Eu acho que o mais importante, a minha mania de clareza, é que o aluno, que o candidato saiba qual ponto da matéria ele está estudando. Não adianta pegar, pensar, escolher um tópico do edital que não vai entender. Quando a gente trabalha a ideia de poder de polícia, estamos analisando uma das espécies, uma das formas de poderes afetos à administração pública, ok? Então o poder de polícia ele anda lado a lado ali com o poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar ou normativo. Então esse camarada aqui, a gente sempre, os professores de direito administrativo como um todo, deixam ele por último, por quê? Porque é o menos importante? Negativo. É justamente o contrário. Poder de polícia, se fosse para escolher revisar um tópico 1 hora antes da prova, eu escolheria dentro do tópico poderes esse camarada aqui, poder de polícia, dada a sua relevância, dada a sua interdisciplinariedade com outras matérias. Perfeito? Então olha só, o recorte de hoje a gente vai trabalhar conceito, atributos e formas de poder de polícia. Professor, conceito sempre é chato, eu preciso ficar decorando. Negativo. Neste caso, neste exemplo, quando a gente faz análise do poder de polícia, a gente tem um artigo que nos ajuda. Às vezes ajuda, tem gente que fala que atrapalha, mas tire suas próprias conclusões. O artigo 78 do Código Tributário Nacional,
ele traz justamente o conceito do poder de polícia. Se liga e acompanha aí comigo. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, sublinha, porque essas aqui são as palavras mágicas, vou dar destaque para elas aqui, ó, e isso é o que aparece em prova, beleza? E aí ele continua. Regula a prática do ato ou abstenção do fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da proteção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública, faltou aqui, né? Ou a respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então, o Código Tributário Nacional, joia, ele traz o conceito de poder de polícia. Professor do céu, não entendi bolhufas nenhuma. Dá para ajudar, dá para facilitar? Óbvio, esse é meu papel aqui. Vem com o tio. Então, quando a gente trabalha a ideia de conceito, e eu vou colocar aqui no topo para vocês, ó, o conceito de poder de polícia, ele pode ser resumido dessa forma. Capacidade, vamos colocar aqui, ó. A capacidade da administração pública, vamos trocar de cor para dar um destaque, em limitar, ok? Limitar direito, bens, vamos colocar no plural também para ficar legal, direitos, bens e liberdades. Liberdades individuais. Quando eu escrevo aqui individuais, pode se dar também em relação à coletividade, a certo grupo de pessoas. Perfeito? Mas a ideia é capacidade da administração em limitar direitos, bens e liberdades individuais em detrimento a quem? Ou com base em quê? Vamos colocar aqui, ó, com base ou com fundamento no interesse público. Interesse público. Joia? Obviamente, quando a gente fala em exercício, em aplicação do poder de polícia pela administração pública, o particular que sofre os seus efeitos, ok? Ele não vai lá ficar muito feliz com essa situação. Principalmente por quê? Porque o exercício do poder de polícia se dá de forma a limitar direitos, limitar interesses do cidadão. Às vezes ele pode regulamentar, tudo bem, mas na maioria dos casos ele tem uma natureza de limitar. E quando fala em limitação de direito, de liberdade, de interesse, de bem do particular, é óbvio que ele não vai achar tão interessante assim, ok? Mas ele não tem que achar interessante porque a administração pública atua com base sempre em quem? Interesse público. Se liga no exemplo, tá? Se o sujeito ele preencheu todos os requisitos, foi lá à prefeitura, foi na vigilância sanitária, foi nos bombeiros, pegou o alvará de funcionamento, tá tudo certinho, vai lá e abre o açougue, para comercialização de produtos alimentícios, carne de porco, carne de galinha, enfim, joia? Ele tinha respeitado todos os requisitos, ok? Exigidos pela administração. Só que chegou uma hora lá que o cara falou, pô, tô tendo prejuízo, eu não tô tendo o lucro que eu esperava, vou comercializar carne contrabandeada, ou vou lavar a carne aqui, venceu, passou o prazo de validade, vou dar aquela lavadinha na carne e aí eu vou colocar ela de novo lá no meu expositor. Chega o fiscal da agência sanitária e fala, opa, pera lá, tá tudo irregular isso aqui. Por mais que você tenha nota fiscal, senhor proprietário, que você seja o dono dessa bagaça, pera lá,
Se você comercializar esse tipo de produto, vai afetar quem? Vai afetar o vizinho, o João, o José, a Maria, que vem comprar carne aqui no seu açougue. Então percebam, o agente, quando interdita o estabelecimento, quando ele confisca a mercadoria vencida, ele nada mais faz do que o quê? Limitar direitos, bens e liberdades do particular. Perfeito? Eu estou buscando, quando digo eu, administração pública, estou buscando preservar interesse da coletividade, qual seja a saúde pública, em detrimento da atividade particular desse cidadão aí, mal intencionado. Ok? Pô, beleza, professor, mas então dentro disso que você falou aí, não abre-se margem para que ocorra excessos por parte da administração? Com certeza. E aí a gente mais uma vez tem que ligar esse tópico aqui com o princípio da legalidade. Ah, o princípio da legalidade sempre aparece em outros tópicos. Sim, porque ele é um dos mais importantes. Joia? Quando a gente fala em atuação da administração pública, em exercício do poder de polícia, a administração pública ela está limitada por quem? Pela lei. Só faz aquilo que a lei permite. Ok? Beleza? Por mais que o exercício do poder de polícia, em algumas das vezes, ele seja desempenhado em situações emergenciais, em situações de urgência, isso não desimpede a administração pública, não a desobriga de ter o quê? Fundamento legal. Perfeito? Show de bola? Então, olha só. O artigo 78, ele traz um conceitão, né? Ele está ligado, o exercício do poder de polícia, ele está ligado com a cobrança das taxas, que vocês estudam lá em direito tributário, perfeito? Mas ele tem grande valia para o direito administrativo também. Ah, não vou decorar o artigo 78? Não. Lembra aqui, ó, o bizu está aqui de uma forma mais enxuta, a ideia principal, o cerne está aqui. Beleza? E é com base nessa ideia principal que a gente vai avançar sobre o tema, ok? E aí a gente vai avançar sobre o tema falando sobre os atributos do poder de polícia. Sempre que a gente fala em atributo, a gente pode pensar como características especiais, ok? Então vamos colocar aqui, ó, o tópico 2, tá lá o conceito, agora a gente vai trabalhar atributos. Atributos. Joia? Atributos. Então, apareceu atributos, né? Ah, estava estudando ato administrativo, apareceu atributos. Características específicas, especiais, afetas a essa espécie de poder. Se liga aí. Vamos ver então quais são as 3 características, pelo menos as 3 que sempre aparecem aí nas nossas provas. Então, olha só. Atributos. Primeiro atributo, atributo da discricionariedade, ok? Essa palavrinha aí também muito comum, aparece sempre dentro do direito administrativo. Segundo atributo, coercibilidade. E terceiro atributo, autoexecutoriedade. Joia? O conceitinho está de forma simplificada, sintética aqui para vocês. Vale a pena a leitura e eu vou para o quadro dar exemplos. Discricionariedade, como um atributo do poder de polícia, significa que a administração terá certa liberdade de atuação do poder de polícia, podendo valorar a oportunidade e conveniência da prática do ato e da graduação das sanções aplicáveis. Se liga aqui, ó, graduação das sanções aplicáveis. Beleza? Isso aqui sempre aparece em prova. E atenção, nem sempre o poder de polícia será discricionário, mas, em regra, possui essa discricionariedade. Corto o meu dedinho da mão esquerda fora se não cair exceção na sua prova, né? Sempre que tem regra, aparece exceção. Então, poder de polícia via de regra é discricionário, mas a gente tem uma exceçãozinha que eu vou passar para vocês logo mais, tá bom? Segundo atributo, atributo da coercibilidade. Caracteriza-se pela imposição coativa das medidas adotadas pela administração que, diante de eventuais resistências dos administrados,
pode se valer, inclusive, da força pública para garantir o seu cumprimento. Cuidado, porque essa expressãozinha força, ok? Ela não é sinônimo de violência. Violência não é sinônimo do emprego de uso de força. Também vou explicar melhor essa situação. E o terceiro atributo do poder de polícia, autoexecutoriedade. A administração pública possui a prerrogativa de decidir e executar sua decisão por seus próprios meios, sem necessidade de intervenção judicial. Ok? Sublinha aí também, está aparecendo na telinha para vocês. Então, olha só. Primeiro atributo que a gente vai ver aqui é o atributo da discricionariedade. A gente já viu ali no PTT, mas vamos discorrer um pouquinho mais sobre ele. Discricionariedade, ok? Meus queridos, discricionariedade, todo mundo já tem uma ideia, tá? Discricionariedade significa o quê? Possibilidade, capacidade de escolha em empregar, em se valer do exercício do poder de polícia diante do caso concreto. Ah, professor, mas eu sei que os poderes instrumentais da administração pública são poderes-deveres. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello fala que é dever-poder da administração. Então é uma obrigação utilizar o poder de polícia, né? De forma absoluta? Negativo. Por isso que a gente destaca como uma das suas características a discricionariedade, ok? Então cabe à administração pública, frente à análise do caso concreto, limitar ou não interesse, liberdade, bem, direito do cidadão. Perfeito? Pô, se ele constata uma irregularidade, né? Um exemplo que eu dei, o cara estava vendendo carne vencida. A administração pública, ela se obriga, essa é a ideia do dever-poder, ela se obriga a agir em nome da coletividade, na busca do interesse público. Perfeito? Dois detalhezinhos são importantes aqui. Quando a gente pensa no atributo da discricionariedade, ok? A gente tem que lembrar o quê? De oportunidade e conveniência, tá? Conveniência. Esse binômio aqui, ele está intimamente ligado com a discricionariedade. A administração pública faz análise de oportunidade e conveniência. Se vai ou não se valer do poder de polícia e de que forma ela se valerá do poder de polícia. Isso impacta diretamente, é o que eu trouxe ali para vocês no material, na questão da graduação das sanções aplicadas pela administração pública. Então, se o sujeito que tinha um açougue lá estava vendendo todo o seu estoque fora do prazo de validade, é diferente de um hipermercado, ok? Que também foi fiscalizado pelo mesmo agente, e esse agente encontrou um único pacote de bolacha fora do prazo de validade. Percebam, ambos os estabelecimentos comerciais infringiram regras sanitárias, cada qual com a sua gravidade. Eu não posso interditar ambos os estabelecimentos e eu, administração, falar, ó, isso é exercício do poder de polícia, tá errado, então eu vou interditar. Negativo. A gente tem que fazer análise de oportunidade e conveniência, aliado à proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto. Perfeito? Tranquilos? E aí, como eu falei para vocês, segundo ponto importante em relação à discricionariedade é que é uma regra, ok? Regra. Só que a gente tem exceção, e tem uma exceção que sempre aparece em prova. Vou colocar aqui para vocês a exceção, justamente por ser exceção, é que aparece em prova, tá bom? O exercício do poder de polícia de forma vinculada. Qual situação, professor? Nos casos das licenças. Licenças, ok? Então, a exceção a esse atributo da discricionariedade é na emissão, na concessão de licenças. Isso aqui despenca porque é justamente a exceção. Então, apareceu lá, em regra, o exercício do poder de polícia é discricionário? Certo. Quando a administração pública expede uma licença,
ela o faz pautada na discricionariedade do poder de polícia? Não, porque aqui o exercício do poder de polícia é de forma vinculada. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, e aí vocês não erram mais. Vinculada. Ok? É isso que vai aparecer na sua provinha aí. Então tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. Joia? Beleza? Legal, professor. Discricionariedade, top. Próxima característica aí, seguindo o nosso material, coercibilidade. Ok? Vamos colocar aqui, ó. Coercibilidade. Vou manter o mesmo exemplo, tá? Para vocês pegarem a linha de raciocínio. Quando a gente fala em característica do poder de polícia, coercibilidade, é só a gente lembrar do conceito, né? O conceito, na maioria das vezes, ele implica em limitação de direito do cidadão. Como eu disse no início do nosso encontro, o cidadão ele vai ficar feliz, ele vai ficar tranquilo, né? Tendo o seu direito tolhido pela administração? Obviamente que não. Então, se o fiscal, o agente da fiscalização sanitária chega, ó, eu vou ter que interditar o seu estabelecimento. O dono da bodega, o dono do açougue vai falar o quê? Negativo. Quem manda nessa bagaça sou eu, cai fora. E aí o agente, ele olha para o lado, ele olha para o outro, fala, putz, coitado, não estudou direito administrativo com o Vidal. Não sabe que dentro do poder de polícia a gente pode se valer de uma característica específica. Coercibilidade. Permite à administração pública que venha limitar o direito deste cidadão de forma coativa, inclusive com o uso da força. Essa é a palavrinha mágica. Uso da força, ok? O uso da força. Por que precisa usar força, professor? Porque vai contra as vontades do particular. E quando eu falo força, não é pegar um taco de beisebol e rufar o dono do estabelecimento, né? Dar aquela ripada na lomba do bicho. Negativo. Existem meios legais coativos para que a administração pública consiga atingir os seus fins. Dependendo se a situação ficar muito braba, até o acompanhamento por força policial pode ser requisitado, né? Em casos mais extremos, obviamente. Perfeito? Então, muito cuidado, porque o uso da força, o cara vai lá e lacra o estabelecimento, né? Normalmente eles colam uma fita adesiva grandona ou aquela fita zebrada, passa em torno, né? Ele pode fazer isso de forma o quê? Coativa, né? Contrariando a vontade do cidadão. Beleza? Mas o uso da força, se liga, não é sinônimo de violência, tá? É pegadinha de prova. Ah, o cara pode bater, pode espancar, pode torcer o braço. Não, uso da força não significa isso. O uso da força é a utilização de meios legais, ok? Que a administração pública se vale para limitar interesse, direito, bens do cidadão particular. Show de bola? Tranquilos? Então tá aqui as duas primeiras. Próxima característica, professor. Vamos colocar aqui, ó, para ficar bonitinho. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Então olha só, de forma bem tranquila, bem simplória até, autoexecutoriedade significa que a administração pública ela pode utilizar, ela pode exercitar o poder de polícia, ok? Independentemente de autorização do poder judiciário. Mais uma vez eu insisto, a administração pública ela está limitando o particular. Imagina só que situação desagradável? Sim, é por isso que a ela é conferida à administração a capacidade de, por conta própria, independentemente de autorização de quem quer que seja, principalmente do judiciário, faça colocar em prática as suas atividades, quando pautadas no desempenho do poder de polícia. Legal? Então a ideia de autoexecutoriedade, vamos colocar aqui, ó, a principal ideia é que não depende, ficou feio esse N aqui, vamos colocar bonitinho para vocês conseguirem enxergar, ó. Não depende
não depende de autorização judicial. Imaginem só vocês o exemplo, né? O camarada está comercializando lá produtos ilícitos, fora do prazo de validade. A administração constatou irregularidade. Ah, mas agora espera lá, eu vou pedir uma decisão judicial, né? Que vocês sabem que no Brasil é bem rápido, é bem célere, né? E aí depois que sair a decisão judicial, eu vou tomar as medidas necessárias. Imagina se fosse um caso de urgência, de emergência, né? O camarada começou a construir, levantar o prédio de forma irregular e a estrutura foi abalada. Joia? E está em risco de cair a qualquer momento. A administração pública pode ir lá e demolir essa construção ou ela precisa de autorização judicial, né? O MP dá o joinha, o Ministério Público, para aí então a administração se valer do poder de polícia? Obviamente que não. Inviabilizaria a prática administrativa. Por isso que a gente fala, a autoexecutoriedade não depende de autorização judicial. Perfeito? Legal? Então tá aí, ó, essas são as principais características, os principais atributos, tá? Que você precisa lembrar para a sua prova, meu aluno. O próximo tópico aqui, além de atributos, que é importante que a gente também trabalhe um pouquinho, são as formas que está aparecendo aí na telinha para vocês. Formas do poder de polícia, tá? Dependendo da doutrina utilizada, tem gente que não faz essa divisão, essa categorização, mas eu creio que é importante porque eu já vi questões nesse sentido, tá bom? Então, vale a pena aí a gente trabalhar um pouquinho essas formas. E aí só são duas, bem tranquilas, né? A primeira forma delas é a forma preventiva do exercício do poder de polícia. A ideia é que busca-se evitar o dano à coletividade. Bacana? Como assim, professor? Busca-se evitar, antes da prática de ilícitos de natureza administrativa, a administração pública desempenha poder de polícia. Olha aqui os exemplos, ó. Autorização, fiscalização, licença, vistoria. Todos exemplos, ok, do exercício de poder de polícia de forma preventiva, antes do acontecimento do ilícito. E aí, obviamente, que a administração pública, mesmo sendo dotada de uma estrutura gigantesca, ok, ela não dá conta de prevenir todas as formas de ilícitos. E aí o que acontece? Ela também pode atuar após o cometimento do ilícito. Quando o faz, a gente fala que ela atua de forma repressiva. A ideia é buscar dar um fim na atividade lesiva. Olha o exemplo: internação de pessoas com doença contagiosa, dissolução de reunião, ok? Então, se liga, porque são duas formas que eu coloquei aqui para vocês, ó, tá? Vamos utilizar o quadro aqui, a gente coloca certinho as formas, ok? Nós temos duas, preventiva, que a gente acabou de ler ali, e repressiva. Legal? Repressiva. Eu trouxe essa classificação aqui por quê? Porque quando aparece, né, a diferenciação entre polícia judiciária e polícia administrativa, muita gente confunde. Então, muito cuidado. Percebam, o desempenho do poder de polícia, o exercício da chamada polícia administrativa, se dá tanto de forma preventiva quanto de forma repressiva. Legal? Não tem como excluir ou um ou outro. E aí eu trouxe os exemplos para vocês, né? Vamos fechar com o exemplo do dono do açougue? Para que ele conseguisse abrir o estabelecimento comercial, houve o exercício do poder de polícia de forma preventiva. O cara teve que cumprir todas as regras sanitárias, teve que ter, né, a autorização do bombeiro, enfim, todo o trâmite legal para que ele pudesse desempenhar suas atividades. A administração pública, de forma preventiva, exigindo que o dono do açougue tivesse cumprido todos os requisitos legais, faz o uso do poder de polícia.
Ah, mesmo assim, professor, o camarada foi lá e praticou um ilícito administrativo, estava vendendo produto estragado. Opa, agora poder de polícia, ele vai ser aplicado de forma repressiva após o cometimento do ato ilícito. Tranquilo? Beleza, meu aluno? Então espero que você tenha curtido aí, tópico interessantíssimo, importantíssimo. Te vejo, até a próxima. Grande abraço. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.